esse nome é o nome de Jesus. Aleluia! Maior que tudo é. Amém. Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Vocês estão bem? Vão ficar melhor. Aproveitar que você está de pé, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, entramos na sua presença, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha sobre esse ambiente. Entregamos esse culto a Ti, Pai. Colocamos esse culto nas Tuas mãos, Senhor. Que o Senhor venha sobre esse ambiente, Pai. Que o Senhor venha tocar cada vida que entrou nesse lugar, Jesus. Que o Senhor venha usar minha vida. Que o Senhor venha colocar palavras poderosas na minha boca, Jesus. Não é sobre mim, mas é sobre Ti, Senhor. O Teu nome é maior que tudo, Pai. Desagrava os nossos ouvidos. Tira as escamas dos nossos olhos, Jesus. Quebra todas as correntes, Pai. Repreende todo tipo de distração nessa noite, Jesus. Apresentamos esse culto a Ti, Pai. Te demos liberdade. Esse ambiente pertence a Ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, pode tomar seu assento. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou o líder Dinho. Obrigado. Sou líder na comunidade Avivamento em Cristo há aproximadamente 3 anos. Sou casado para sempre com a mulher mais linda do mundo. Sou pai do Mateus, que é uma bênção. E meus irmãos, é motivo de muita alegria estar aqui, né? Agradecer primeiramente a Deus. Hoje eu entrei pelaquela porta ali e passou um filme na minha cabeça, né? Quem eu era e o que Deus tem feito na minha vida, de onde Deus tem me tirado e onde Deus tem me colocado, né? Então, Jesus. O motivo de tudo isso aqui é Jesus. Agradecer aos meus pastores, pastor Silvio, pastora Damares, pastor Michel, pastora Evelyn, aos meus supervisores Edras, Monique, e aos meus anteriores também, supervisores Fabiano e Roberto, a qual tenho muita gratidão por eles, né? Foram um canal de bênção na minha vida, e a gente nunca pode esquecer, irmãos, quem nos ajudou na caminhada. A gente nunca pode esquecer. Então eu louvo a vida por eles, né? Hoje eles não estarão aqui. Eu falei com o pastor mais cedo. O pastor falou: Dinho, pode tocar o culto até meia-noite. Amém, meus irmãos? Eu quero ler uma passagem. Está em Marcos 5, do 25 ao 34. Diz assim: havia ali uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos. Ela havia sofrido muito sob cuidados de vários médicos e gastará tudo o que possuía, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto, porque pensava: se eu apenas tocar no seu manto, serei curada. Imediatamente a hemorragia cessou, e ela percebeu no seu corpo que estava curada daquele mal. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele saía poder. Havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou no meu manto? E os seus discípulos responderam: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou, olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. A mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos pés de Jesus, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele disse: filha, a sua fé curou você. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém? Como a Carol iniciou o louvor aqui, meu irmão, Jesus vai ativar a sua fé essa noite. E como a gente encerrou o louvor, o nome de Jesus é maior que tudo. Então que a gente venha estar com os ouvidos sensíveis ao falar de Deus. Irmãos, essa história é uma história de uma mulher judia que sofria de hemorragia. E essa hemorragia deixava ela à margem da sociedade, né? Ela ficava excluída, as pessoas não tinham contato com ela. E na lei de Israel, a Bíblia diz que que uma mulher que tivesse qualquer tipo de fluxo, por menor que fosse, ela teria que ficar
mesmo após o seu período normal de menstruação, ela teria que ficar 7 dias isolada, até que ela pudesse ter contato novamente com as pessoas, né? Porque ela era impura. Só que essa mulher, meus irmãos, ela chegou a um ponto que ela gastou tudo, como diz na palavra. Ela gastou tudo à procura daquela hemorragia. Só que não foi o suficiente. Ela gastou tudo com médicos, com remédio, mas aí ela decidiu recorrer a Jesus. Irmãos, quando ela procurou Jesus, ela falou: eu vou tocar no manto dele. Hoje eu quero falar dessa passagem, ela é bem conhecida, né? Acredito que a maioria aqui conhece. E a gente está no mês de novidades, né? Deus de novidades. E eu creio que Deus tem novidades para mim e para a sua vida. Amém? O primeiro tópico, eu não sei se o pessoal conseguiu fazer, mas o primeiro tópico é alcançando... Não, desculpa, o nome da minha ministração é Alcançando o Meu Milagre. Gente, eu estou um pouco nervoso. Se meu coração cair, vocês devolvem, tá? O primeiro tópico para essa minha ministração é: peça ajuda a quem realmente pode te ajudar. Irmão, eu não sei qual é a sua hemorragia. E nem sei por quanto tempo você está sofrendo com ela. Eu não sei, mas Jesus sabe. Eu não sei qual que é o seu milagre que você está esperando. Eu sei que você precisa recorrer a um Jesus, igual ela recorreu. Que transforma, que cura, que muda o cenário. Aquela mulher, ela tinha diversos obstáculos, uma multidão oprimia ela, impedia de ela chegar até Jesus. Mas a maioria das vezes, nosso problema é que a gente está confiando em coisas e recorrendo a pessoas. Porque ela confiava nos médicos e recorria a remédio. E nem assim foi suficiente para a cura dela. Ela gastou tudo que tinha com seus remédios e médicos. Mas quando ela se viu em meio à multidão, ela decidiu recorrer a Jesus. Nas nossas vidas, irmãos, geralmente a gente procura tanto atalhos. É na minha força. É do meu jeito. Eu acho que é assim. Irmão, não procure atalhos. Procure Jesus. Recorra a Jesus. Quando ela decidiu recorrer a Jesus, ela falou: eu vou parar de procurar atalhos. Irmãos, para você ver como que é uma vida sem Jesus, se você tirar um peixe da água, meu irmão, ele morre. Se você tirar uma planta da terra, 90% dela morre. Se sairmos de Jesus, morremos, meus irmãos. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tudo que passar de caminho é atalho. Tudo que passar de verdade é mentira. E tudo que passar de vida é morte. Não procure atalho, irmãos. Procure Jesus. Recorra a Jesus. Porque você imagina aquela mulher, o quanto ela não estava sofrendo. Porque geralmente a gente fala: nossa, eu estou num processo, né? Para quem não me conhece, para quem não conhece a minha irmã está aqui, ela está num processo de câncer. E a gente fala: nossa, já foi 1 ano, 2 anos, 3 anos. E aquela mulher, ela sofria por 12 anos. Então eu não sei o tamanho da dor daquela mulher. E eu quero que você reflita sobre isso. Depois de ela ter perdido tudo, ela recorreu a Jesus. Então, meus irmãos, não espere perder tudo, porque ela gastou tudo. Mas de repente a gente perde a nossa família. De repente a gente perde o nosso marido, a nossa esposa, a nossa saúde, o nosso ministério. Então, meus irmãos, não espere perder tudo para poder recorrer a Jesus, né? Será que ela teve a mesma oportunidade que a gente está tendo hoje, de escutar uma palavra, de ter uma igreja que cuida, que apoia, que impulsiona, que ajuda, que levanta, uma supervisão que dá a mão, que acolhe? Será que ela teve, meus irmãos? Então que você venha recorrer a Jesus. Não espere você gastar nem perder tudo. Amém? E o meu segundo tópico diz assim: no versículo 27
diz: ela ouviu falar de Jesus. Irmão, isso é muito forte. Porque alguns aqui conhecem a história de Eva e de Lázaro. A Eva, meu irmão, ela estava no jardim do Éden. E ela escutou a voz da serpente. Ela foi expulsa do Éden e morreu. Lázaro estava morto há 4 dias, meus irmãos. Já cheirava mal. Ele escutou a voz de Jesus e viveu. E aí eu te pergunto: qual voz você tem escutado? A que gera vida ou a que gera morte? Porque os dois escutou uma voz, né? Só que um gerou vida e um gera morte. Irmãos, a fé, ela vem pelo ouvir. E muitas vezes, na maioria das vezes, tudo que a gente precisa fazer é falar de Jesus para alguém. É levar o amor de Jesus para alguém. Não guarde para você, irmão. A presença de Jesus é doce, é gostosa, é maravilhosa, mas não guarde para você. Fale para alguém. E às vezes esse alguém, ao ouvir falar de Jesus, esse alguém vai se encher de fé. Porque a situação mudou completamente da vida daquela mulher quando ela ouviu falar de Jesus. Porque ela estava na casa dela, numa rotina normal da sua vida. Hoje é só mais um dia que eu estou sofrendo, como ela já tinha sofrido os 12 anos. Mas naquele dia não era um dia qualquer. Naquele dia, Jesus estava na cidade. Meu irmão, e na onde Jesus está, na onde Jesus passa, meu irmão, não tem como você ficar do mesmo jeito. Não tem como não ter transformação. Meu irmão, a presença de Jesus, ela muda tudo, meu irmão. Jesus estava na cidade e ela olhou pela janela. Porque até então ela só tinha ouvido falar de Jesus. Porque quando você geralmente escuta que alguém pode te ajudar, geralmente você está com um problema e você fala: alguém pode me ajudar. É automático. Você vai imediatamente atrás dessa pessoa. Eu estou com um problema, aquela pessoa pode me ajudar. Você vai imediatamente atrás dela. E quando você sabe que essa pessoa pode resolver seu problema. E foi o que ela fez, ela decidiu. Então ela começou a planejar uma forma de chegar até Jesus, de se aproximar dele. Porque existia diversas circunstâncias ali, segurando ela, oprimindo ela. E o problema nosso, meus irmãos, é que às vezes não é nem uma multidão. Às vezes é um grupo de pessoas só. Às vezes é uma pessoa que está impedindo de você chegar até Jesus. Às vezes é no seu ambiente de trabalho, que você está emprestando os seus ouvidos. Às vezes é na faculdade, é na escola, é o seu vizinho. Então às vezes não é uma multidão. Se a gente ficar bem atento, às vezes é uma pessoa, ou um grupo de pessoas que está impedindo de você chegar até Jesus. Então se a gente for ver, aquela mulher, a dificuldade que ela tinha. E ela sabia que ela precisava ter aquele encontro com Jesus. E na nossa vida é assim. Às vezes, para a gente alcançar aquela cura que a gente tanto quer, a gente precisa ter um encontro com Jesus. A gente precisa renunciar a algumas coisas, correr o risco igual essa mulher correu. Porque você imagina, ela era uma mulher impura, ela podia ao menos ser reconhecida ali. Ela podia ser apedrejada, perdido a bênção, mas ela não, ela decidiu correr o risco, arriscar. E a gente precisa ter um encontro verdadeiramente com Jesus. Meus irmãos, os milagres, baseados no que ouvimos falar de Jesus, muitas vezes se trata de decisão, de sacrifício, de renúncia. Muitas das vezes a gente vê a pessoa falar assim: nossa, mas a vida do irmão está assim. Mas você sabe o preço que ele pagou? Você sabe o que ele renunciou para ele estar ali? O evangelho, ele é maravilhoso, mas ele não é fácil, né? Porque na palavra de Deus fala que a porta do céu ela é estreita, meus irmãos.
tudo que é mais difícil. A gente geralmente começa uma academia e para a gente crescer, para a gente pegar um certo corpo, a gente tem que sofrer. A gente sente dor. Então tudo é renúncia. E as coisas de Deus não é diferente. Eu vou partir para o meu terceiro tópico. O terceiro tópico da ministração diz assim: porque, a Bíblia diz, né? Porque como imagina a sua alma, assim ela é. Irmão, ela visualizou. Ela imaginou e agiu. Ela falou: se eu somente tocar, serei curada. Irmãos, eu queria que você refletisse sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos. Eu queria que nesse momento você fechasse os seus olhos por um segundo e refletisse sobre a sua vida, sobre que tipo de visão você tem visto, sobre para quem você tem olhado, para quem você tem, qual que é o seu alvo, quem tem sido o seu alvo. Irmãos, tem pessoas aqui que já acorda e diz: nossa, que dia feio, que semana terrível, que mês difícil. Irmão, não faça isso. Não faça isso, irmão. Profetize bênção sobre a sua casa, sobre a sua família. Aquela mulher, ela declarou e profetizou: eu vou tocar naquele manto e vou ser curado. Muitas das vezes a gente até quer o milagre, mas às vezes a gente não consegue profetizar, a gente não consegue declarar que a gente vai chegar naquele milagre. E a primeira pessoa é você, meu irmão. A palavra tem poder. Na palavra diz, ela declarou, ela profetizou. Então profetize, meu irmão. Meu dia será uma bênção. Minha semana será uma bênção. Eu viverei o melhor ano da minha vida, como várias vezes é lançada a palavra aqui do altar. Eu viverei o melhor ano da minha vida, meu irmão. Meu marido é uma bênção. Minha esposa é uma bênção. Meus filhos é uma bênção. Será um profeta usado por Deus. Profetize na vida dele, meu irmão. Do que às vezes você lançar a palavra amaldiçoando o seu filho, né? Então profetize sobre a sua família, sobre a vida dele. Por muitas das vezes o cenário não vai estar da forma que a gente quer. Meus irmãos, a maioria das pessoas, geralmente você vê rindo, por dentro está quebrada. Mas nem assim a gente devemos se entregar. Nem assim a gente precisa acreditar, a gente precisa profetizar. Porque Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo, meu irmão, e somos filhos dele. Visualize sua casa, sua família na presença, seu marido, quem não tem um marido, visualize ele na presença, a sua esposa, a sua família, meu irmão. Visualize a sua família servindo ao Senhor, que essa é a vontade de Deus, esse é o plano de Deus para nossas vidas, né? Que a gente venha servir, que a gente venha estar em comunhão com nossos irmãos. E eu vou para o meu quarto e último tópico, onde diz assim: antecipe seu milagre profetizando. Irmãos, aquela mulher, antes mesmo dela ser curada, ela já tinha declarado e profetizado sobre a sua cura. Ela já tinha declarado: eu vou tocar no manto dele e vou ser curada. E hoje, qual que é o milagre que ainda não aconteceu, que você precisa declarar e profetizar? É uma promoção no seu trabalho? Eu não sei. É um diagnóstico que você recebeu? É uma causa na justiça que você precisa ganhar? Eu não sei, meu irmão. Eu não sei. Mas Jesus sabe. Você precisa profetizar. Pare de pensar pequeno, meu irmão. Como iniciou o louvor, Jesus é maior que tudo. Deus é maior que tudo, Ele é o Criador. Pare de declarar fracasso na sua vida.
Pare de falar mal do seu ministério. Seu ministério é bagunçado, ajude a organizar, irmão. Sua igreja tem muita coisa, irmãos, a gente foi chamado para servir, não para ser observadores. Se Deus te plantou nessa igreja, meu irmão, frutifique. Aqui é o seu lugar. Porque imagina a dificuldade que aquela mulher enfrentou para chegar até Jesus. E é o que eu falei, né? E muitas das vezes a gente tem uma dificuldadezinha, é um grupo de pessoas tentando nos parar, tentando tirar a nossa bênção. Olha lá, tá indo para a igreja, virou crentinho, né? Aí você briga com seu filho, olha lá, brigou, mas não vai para a igreja? Então são diversas circunstâncias, assim como aquela mulher teve. Uma multidão, uma barreira impedindo ela. Irmão, eu não sei qual é a sua barreira hoje. Eu não sei se é uma enfermidade. Eu não sei se é uma depressão. Eu não sei se é um vício. Eu não sei, meu irmão. É uma incredulidade. Eu não sei. Mas eu quero declarar que seja o que for, meu irmão, que essa noite caia por terra em nome de Jesus. Aquele que tem poder para transformar e para curar, meu irmão. Que caia toda enfermidade, toda depressão, todo vício, em nome de Jesus. Porque as pessoas podem falar, mas eu toco em Jesus, mas eu se aproximo de Jesus. Irmãos, naquela multidão realmente, muita gente tocou, muita gente puxou as vestes dele, né? Mas na palavra diz, quando ela tocou, Jesus parou e perguntou, quem tocou em mim? E os discípulos responderam, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda pergunta quem tocou em mim? E ele fala, alguém me tocou diferente, que de mim saiu virtude. Irmãos, muitos se aproximam de Jesus, mas a gente precisa tocar nele de uma forma diferente. A gente precisa tocar nele de uma forma que chame a atenção dele. Não toque em Jesus de qualquer jeito, meus irmãos. As coisas de Deus não é de qualquer jeito. As coisas do reino não é de qualquer jeito. Se você vai fazer, faça com excelência, entrega o seu melhor. No que você puder, entregue o seu melhor, meu irmão. Porque por mais que fizermos, por mais que a gente se doar para Jesus, ainda é pouco. Porque morreu na cruz pelos seus pecados, sem nem te conhecer. Então faça com excelência, entregue o seu melhor. Sacrifique, meu irmão. Eu costumo dizer que Jesus, ele sem me conhecer, sabendo de tudo que eu fiz, ele ainda continua me chamando de filho e daquilo que eu vou me tornar. Então entregue, meu irmão, com excelência. Normalmente, acontece comigo e eu acho que acontece com 90% das pessoas. Normalmente a gente entra no ônibus e a gente, para fazer uma longa viagem, sem conhecer o motorista. Às vezes a gente embarca num grande navio para fazer um longo cruzeiro e a gente nem sequer vê o capitão, quanto mais sabe se ele é o capitão ou não. A gente embarca num avião para fazer um longo voo de 2 horas, 10 horas, e a gente nem conhece, nem vê o piloto, nem sabe se ele está apto a pilotar aquele avião. Mas a gente entra e confia. Fala, não, eu vou embarcar aqui e vou descer lá. E quando a gente precisa entregar e confiar naquele que tudo pode, a gente não tem confiado, meu irmão. Então confie, entregue, descanse seu coração. Eu não sei, alguém essa noite precisa escutar isso, meu irmão. Descanse seu coração. Eu não sei o que está te afligindo, eu não sei. Mas o seu Criador sabe. O seu Criador sabe, meu irmão. A gente precisa recorrer e confiar naquele que tudo pode. Naquele que é o nosso Criador. Eu não sei, meu irmão, como está o cenário da sua casa. Eu não sei como está o seu casamento, a sua casa, as suas finanças, a sua saúde. Né? Eu não sei, meu irmão.
Eu sei que o mesmo Jesus que curou aquela mulher, o mesmo Jesus que curou aquele cego, que curou o paralítico, que abriu o mar para Moisés passar, o mesmo Jesus que multiplicou os peixes, meus irmãos, é o mesmo Jesus que está aqui. Então peça para Ele, meu irmão, visitar o seu íntimo. Ele sabe a sua necessidade, Ele conhece o seu coração, Ele sabe qual que é o seu milagre que você precisa alcançar. Não negocie seu tempo com Deus, meu irmão. Não negocie, por muitas das vezes a gente abre mão. Ô meu irmão, se você soubesse o que Deus tem preparado para ti, se você soubesse a bênção que Ele tem reservado para ti, meu irmão, eu fico, pensando, às vezes eu e minha esposa, a gente trabalha tanto para a gente proporcionar uma vida boa para o Mateus, e às vezes eu me pego pensando, falo, imagina Deus para mim. Imagina Deus para você, meu irmão, o que Ele tem preparado para você. E às vezes por muito pouco, por algumas pessoas a gente tem desistido, a gente tem parado, a gente tem desanimado. Meu irmão, não desista, meu irmão. Persevere, faça igual essa mulher fez. Ela tinha todo o cenário desfavorável, meu irmão, mas ela enfrentou a multidão, ela correu o risco, ela sacrificou, ela falou, não, eu vou tocar no manto dele, eu vou ser curada. Ô meu irmão, tem essa visão, tem essa atitude que essa mulher teve. Eu queria que vocês fechassem os olhos novamente, e eu queria que você pedisse para Jesus, qual é o seu milagre que você tem pedido hoje, que talvez ainda você não tenha visto uma solução, que você ainda não tem visto Deus agir. Meu irmão, Deus não esqueceu de você não. Numa prova, meu irmão, o professor ele está quieto, ele está calado. Muitas das vezes ele está te forjando, sabe? Ele está forjando o seu caráter, forjando a sua fé. Às vezes a gente precisa passar dificuldade, meu irmão, para a gente entender que a glória não é nossa, que a glória é dele. Porque talvez se for no seu jeito você vai fazer e vai dar tudo certo, e aí você vai para o próximo e está tudo certo. Mas às vezes a gente precisa passar para a gente entender que é Ele, meu irmão, que é por Ele, meu irmão, que a gente vive. Ó Espírito Santo, que o Senhor visite cada coração, Pai. Ó Jesus, que o Senhor venha tocar em cada vida que aqui está, Senhor. Ó Pai, Tu conhece cada um, Pai, a intenção de cada um, Jesus. Que cada pessoa que entrou por essa porta, Senhor, não venha sair da mesma forma, Jesus. Que ela venha ser tocada pelo Teu Espírito, Senhor. E Tu sabe, Pai, qual a área de cada um, Jesus, qual a necessidade de cada um.